Um astronauta tem um encontro inusitado com uma tecnologia aparentemente alienígena, e após 10 anos, a humanidade descobre que a Lua está mudando sua órbita e vindo de encontro com a Terra. O que você faria? Você acha que conseguiria sobreviver? Eu acho que não. Nesse vídeo de Derrotando Filmes, nós vamos acompanhar Brian Harper em uma tentativa de impedir que a Lua caia sobre o planeta Terra. E eu vou apontar os erros cometidos e mostrar por que você não sobreviveria a Moonfall, a ameaça lunar. Começamos acompanhando o lançamento e a viagem até a Lua feita pela Apollo 11, nos mostrando que uma pequena parte da transmissão foi perdida por algum motivo. Avançamos para 2011, onde alguns astronautas estão fazendo um reparo em um satélite, enquanto escutem e discutem sobre o refrão de África, da banda Toto. Brian Harper fala de uma parte que ele não entendeu, e Jacinda Fowler corrige o cara. Eles discutem mais um pouco sobre a música, e Marcos, um astronauta novato, comenta que os dois parecem um casal de velhos discutindo. Brian manda o garoto voltar ao trabalho e fica cantando a música errada mesmo. Porém, algo gera uma interferência nos instrumentos da nave, e logo, alguma coisa ataca os astronautas no satélite, praticamente destruindo ele inteiro, fazendo com que Marcos fique à deriva no espaço e Fowler fique inconsciente. Brian, com muita sorte, volta para dentro do ônibus espacial e consegue estabilizá-lo usando os controles manuais, dizendo que levaria Fowler para casa. E logo após isso, Brian avista que o ser que os atacou foi parar na Lua e estava fazendo um buraco lá. 18 meses se passam e vemos que o julgamento sobre o que aconteceu naquele dia ainda estava rolando, e que Brian foi demitido e tentou recorrer a essa decisão. Ele tenta falar do enxame que atacou a nave e o satélite, porém acaba sendo desmentido pelo chefe da NASA, que fala que uma explosão solar poderia facilmente ter causado aquilo, e tudo que aconteceu foi atribuído como culpa de Brian, e causado por um erro humano. Bom, mesmo que o cara tenha conseguido salvar um dos tripulantes e pousado a nave que teve todos os seus componentes eletrônicos queimados, ele ainda saiu como vilão em vez de herói. Pesquisando um pouco aqui, existe um sistema criado em 2012 que avisa os astronautas com 3 horas de antecedência sobre as tempestades solares, ajudando eles a tomar medidas para se protegerem com o tempo, já que após uma explosão solar acontecer, ela chega até a Terra ou até o local que estavam no espaço em apenas 10 minutos. E antes disso, eles teriam outros métodos para saber que isso estava para acontecer. Provavelmente a base da NASA deveria ser responsável por avisar os astronautas sobre uma explosão solar ou um meteoro passando por perto. Porém, com certeza eles resolveram culpar o cara, para não causar pânico na população sobre aquela criatura. E o julgamento estava sendo assistido pelo filho e ex-esposa de Brian, que estavam mudando pois perderam tudo nessa briga. Mais 10 anos se passam e vamos para Sam, quer dizer, Casey. Bom, com esse nome é melhor chamar ele de Sam mesmo. O rapaz invade a sala de um professor em uma faculdade, acessando o sistema de um telescópio e ligando para o observatório no Chile, pedindo alguns dados sobre a Lua. Porém, Sam precisa sair correndo, pois tem que chegar no seu outro trabalho, o qual digamos que ele não faz muito bem, já que começou a olhar seu e-mail enquanto atendia uma velhinha na fila do drive-thru. Sam sai apressado fazendo uma ligação para a NASA, pedindo para falar com a diretora, alegando que fez a descoberta mais importante da história. Porém, o cara ligou para uma lojinha de presentes e obviamente isso não funcionou. Bom, digamos que se você toma essa quantidade de remédios, sendo que mal sabe qual é qual, vai ser difícil conseguir falar com a diretoria da NASA, ou até mesmo ser levado a sério por ter feito uma descoberta dessas. Passamos para Fowler recebendo uma ligação do trabalho no meio da madrugada, e saindo logo em seguida pedindo para Michelle ficar responsável por Jimmy, seu filho. Chegando no Centro Espacial Johnson, em Houston, no Texas, ela é informada sobre a órbita da Lua estar mudando. É claro que ela não acredita de início, mas a galera fala que fez as contas algumas vezes e realmente algo estranho estava acontecendo. E eles também acharam um buraco enorme na Lua, com um espectro gasoso sendo emitido de dentro dele, exatamente em Mar das Crises, onde o acidente com Brian tinha ocorrido, o que é um nome perfeito para algum lugar que tem algo de errado. Enquanto isso, Sam tenta contato com a diretora ainda sem sucesso. Vemos que o cara endeusa Elon Musk e se pergunta o que ele faria, e acaba tendo uma ideia do que fazer após o gato fazer xixi no jornal, exatamente na página do Dia do Astronauta. Bom, eu não sei que tipo de plano esse cara tem em mente, mas recorrer a um astronauta que foi demitido da NASA e passou por um árduo julgamento contra eles não me parece a melhor forma de conseguir falar diretamente com a NASA. Mas quem sou eu para contrariar o xixi do gato? Sam chega ao local da palestra e as crianças julgam o cara por não parecer com o astronauta e perguntam se ele vai dar a palestra ou não. Brian quer para estar no local e está dormindo, enquanto o proprietário da sua casa está cobrando o aluguel dele. Porém, o cara foge de moto e vai em direção ao local da palestra. Enquanto isso, Sam está discursando fervorosamente sobre a Lua ser uma mega estrutura criada por aliens. Além disso, ele fala que a Lua é oca. Felizmente, o verdadeiro palestrante chega e interrompe Sam, que já chega falando sobre sua descoberta de que a Lua saiu de órbita. E digamos que ele tá meio atrasado, né? Já que de madrugada a NASA tinha essas mesmas informações. Brian imediatamente procura os seguranças e se livra do maluco, que joga toda a pesquisa para o ex-astronauta ler. O cara ignora completamente e volta para casa, e vemos que ordens de despejo não servem para nada nos
Estados Unidos, já que esse cara tinha várias acumuladas na mesa, e agia como se nada tivesse acontecido ainda morando no lugar. Ele começa a mexer em um Mustang Mach-1 e recebe uma ligação de sua ex-esposa, que manda ele sintonizar em um canal de notícia, onde uma perseguição policial está acontecendo. Brian chama o cara de idiota por tentar fugir da polícia, mas Brenda diz que o idiota era o seu filho com um carro que ganhou de aniversário do padrasto, e provavelmente esse garoto andou jogando GTA demais, ou jogou muito pouco, já que aquele bloqueio policial facilmente podia ser evitado se ele passasse pelo lado. Não fujam da polícia, galera. No dia seguinte, Brian vai até o julgamento de Sonny, que não parece estar indo muito bem, já que ele tinha várias substâncias ilegais no momento em que foi preso, e provavelmente esse garoto merece ser preso, já que estava em alta velocidade cheio de tóxicos dentro do carro. Brian se mete no julgamento, dizendo que as paradas eram do amigo dele, e digamos que essa historinha não cola, né? O advogado do garoto pede desculpas e fala que não tem problema nenhum em pagar a fiança, pois dinheiro não era um problema. Então o juiz entende que o garoto poderia ser um risco de fuga, e adia a audiência até a próxima semana. Bom, eu não sei o que é pior aqui. Um juiz que permite um cara entrar na sua corte e ficar gritando com ele sem mandar que ele seja preso por desacato, ou um advogado tão idiota a ponto de pedir uma fiança daquela maneira arrogante. Passamos para Sam visitando sua mãe em um asilo, pois a velhinha tem Alzheimer. Eles conversam um pouco, e vemos que Sam mentiu para a velhinha dizendo que trabalhava na NASA. Porém, novamente, Sam tem uma ideia por causa de algo aleatório, quando a velhinha fala para ele obrigá-los a ouvi-lo sobre sua descoberta. E provavelmente esse cara vai ter ideias assim o tempo todo. Já na NASA, os cientistas falam que a Lua irá se aproximar cada vez mais da Terra, e que em vez de 3 meses, eles têm apenas 3 semanas para que pedaços da Lua do tamanho de cidades comecem a chover na Terra, o que não me parece algo que dá muita esperança para a humanidade. E novamente eles mostram a cratera na Lua, e Fowler está preparando uma nova expedição à Lua, que pode ou não acontecer, porque aparentemente nessa realidade, os Estados Unidos precisam pedir uma nave emprestada para a Europa, o que é estranho, pois geralmente eles passam a ideia de ter tudo. Porém, no momento em que o cara manda que ninguém abra a boca sobre a descoberta, um tweet com um vazamento sobre a Lua estar fora de órbita entra nos Trending Topics. Que coincidência, hein? Voltamos para o tribunal, e Brian descaradamente oferece seu carro e moto para o juiz como garantia para soltar o seu filho. E além da armadura do protagonismo, eu não sei como esse cara não foi preso. O juiz fala que os tribunais não seriam reabertos tão cedo, e Brian descobre sobre o vazamento por um comunicado padrão na televisão, dizendo que uma expedição de reconhecimento na Lua resolveria os problemas, e que ninguém precisava ficar em pânico. Traduzindo, ele diz que todo mundo tem mais alguns dias de vida e que logo o planeta vai virar uma paçoca. Ok, se a Lua começar a se aproximar da Terra, as coisas podem complicar, já que a Lua influencia diretamente nas marés, caso ela passe de um limite chamado Roche, que é em torno de 18 mil quilômetros da Terra. Caso a Lua ultrapassasse esse limite, ela quebraria em vários pedaços, e nunca atingiria a Terra inteira, porém em forma de vários fragmentos, que com certeza destruiriam toda a vida na Terra. E caso isso não fosse o suficiente, tsunamis constantes maiores que 7 mil metros devastariam o mundo 10 vezes por dia, e provavelmente isso já seria o suficiente para extinguir os humanos. Tom, como um bom milionário, tem um plano, e diz para Brenda que eles deveriam ir para Aspen, no Colorado. Ela comenta que Sonny estava preso, e digamos que esse garoto escolheu a pior hora para ser preso, justamente em um apocalipse. Tom fala que eles vão dar um jeito de não deixar o garoto para trás, porém é difícil acreditar nessa história, já que no momento em que começar a chover pedaços da Lua, esse cara vai ser o primeiro a esquecer que o garoto existe. Passamos para o lançamento da expedição de reconhecimento para a Lua, enquanto fanáticos começam movimentos de saque, e o caos rapidamente se instala na Terra. Enquanto todo esse pandemônio acontece, Brian continua arrumando o Mustang, o que não faz sentido, já que esse carro seria o presente para o garoto que está preso. Brian também vê nos noticiários algo sobre as megaestruturas, e decide buscar os papéis de Sam que ele ignorou no outro dia, porém ele está tendo que revirar o lixo para encontrar. E por uma extrema sorte, a coleta de lixo parou exatamente naquele dia, e não levou nada embora. Não sei o que é mais improvável, esse cara ter encontrado os papéis com o contato de Sam, ou esse policial estar trabalhando naquele lugar com o mundo acabando. Ele acha o site de Sam sobre as megaestruturas, e vê sobre uma reunião que aconteceria naquela noite. Já a expedição à Lua falha miseravelmente, já que assim que eles chegam à Lua e soltam uma sonda que desce 25 km até o seu interior, a sonda volta com um enxame que finaliza os astronautas de um jeito nada agradável. Mais tarde, o Brian de CGI chega ao hotel para a reunião. Ele encontra Sam procurando formas de resolver o problema com a Lua, e puxa o cara para uma conversa. Ele fala sobre Sam saber tudo aquilo antes da NASA, e Sam fala que procurava uma mega estrutura pelo espaço há anos, e nunca imaginava que teria uma tão próxima da Terra. Ele diz que as mega estruturas são uma casca em torno de um núcleo de força, provavelmente uma anã branca que foi capturada para produzir energia. O cara fala que algo aconteceu com o interior da Lua, e por isso ela está mudando seu curso. E começamos a ver tsunamis tomando conta da cidade de CGI. Sério, galera, esse filme teve um orçamento de quase 150 milhões de dólares, e parece que soltaram todas as animações para um estagiário fazer. Nada contra estagiários, mas com esse orçamento poderia ter saído melhor, né?
né? Ou o prazo estava apertado e mandaram fazer rápido para dar tempo de ficar pronto até o lançamento do filme. Daqui pra frente vai ter bastante CGI porcaria, então fiquem atentos para as pérolas. O hotel que a dupla está é tomado pela maré. Não demora muito para um tsunami gigantesco arrastar vários barcos diretamente no hotel. E o Sen achou uma boa ideia ficar olhando a onda chegar e acaba sendo arrastado pela água. E essa é uma ótima forma de morrer, já que ele não sabe nadar e decidiu ficar parado na frente da porta. Aqui ele poderia bater a cabeça ou até mesmo ser empalado por algum pedaço de ferro ou madeira. Felizmente, Brian salva o cara de se afogar, e o tsunami foi muito menor também, já que parecia ter muito mais água vindo do que realmente entrou no hotel, tirando os vários barcos que estavam indo diretamente para o prédio, e com certeza abalariam a estrutura do local, juntamente com as ondas. Já na NASA, eles suspeitam naquele enxame ser alguma espécie de inteligência artificial extremamente evoluída, que provavelmente foi atraída pelos sinais eletrônicos da cápsula, e tudo o que eles conheciam sobre o universo pode ser jogado fora. O diretor sai da sala em choque e liga para sua família dizendo que eles iriam embora. Ele realmente abandona o cargo e diz para Fowler que se ela realmente quisesse saber sobre os segredos da NASA, deveria fazer uma visita a Holden Field e entrega seu crachá a ela. Então Fowler chega em uma instalação secreta da NASA e usa o crachá para entrar. Lá ela encontra vários arquivos secretos da NASA e pede para ver exatamente os arquivos sobre aquela missão que causou a demissão de Brian. E digamos que eles já tinham filmado o enxame muito tempo atrás. Holden Field aparece e diz que ela não poderia ver aquilo tudo pois era ultra secreto. E começa a contar uma história sobre o primeiro pouso na Lua, dizendo que os astronautas não perderam a comunicação com a Lua por 2 minutos, e sim a comunicação foi cortada, pois pulsos de luzes estavam emanando debaixo da crosta da Lua, e depois disso ele ficou encarregado de guardar esse segredo. Todo mundo tinha aceitado isso, menos Brian, que começou a falar do assunto e foi taxado de louco. Ele termina dizendo que a tecnologia da Lua está milhares de anos-luz na frente, e comparada à da Terra, eles estão na Idade da Pedra. E a única chance de parar aquilo era com um raio-x Zulu 7. Porém, o projeto foi parado por problemas de orçamento. Fowler faz uma reunião com os militares, falando sobre uma teoria da Lua voltar à sua órbita original se o enxame fosse destruído. Mas o general diz que agora aquilo virou uma operação militar, e eles iriam assumir daqui pra frente. Fowler chama seu marido, que por acaso é um dos generais, e fala que se eles lançarem um ataque nuclear contra a Lua, as consequências seriam globais, acabando com a humanidade. Doug diz para Fowler e Jimmy irem para o Colorado junto com ele, para ficarem vivos, e a mulher comenta que está tentando criar um plano para eles ficarem vivos. Voltamos para Brian e Sam, que ficaram isolados no hotel. Brian tenta entrar em contato com o filho e não consegue, provavelmente porque ele está preso, né? Atender um telefone na prisão não deve ser uma prioridade no momento, já que provavelmente rebeliões devem estar acontecendo no lugar. Um amigo de Sam chega dizendo que o interior da Lua estava cheio de produtos, e por isso que os incas conseguiram as batatas. Brian só ignora o cara e vai para o quarto. Mais tarde, por algum motivo, ambos estão dividindo um quarto no hotel, e Brian conta que Sonny está preso. E Sam começa a falar dos seus sonhos de ser um astronauta. Sam comenta que na última missão de Brian, ele viu uma tecnologia alienígena, e isso era incrível. Mas ele responde que a NASA disse que era apenas um meteoro, e que ele nunca tinha visto algo parecido. Já na casa de Fowler, ela está preparando tudo para levar Michelle e Jimmy para o bunker, onde o pai dele está, enquanto o resto do mundo está praticamente debaixo da água. E com certeza todas as cidades próximas do mar já estariam submersas. Se você mora no litoral, boa sorte aí. E nessa realidade aqui, todas as boas ideias vêm de coisas aleatórias. Fowler pega um ônibus espacial de brinquedo da mão do garoto, falando que todos estão em museus. E logo ela tem a ideia de pegar um deles no museu para usar em uma missão. E liga para Doug perguntando mais sobre o projeto ZX-7, que era um protótipo de EMP, ou seja, pulso eletromagnético, feito para tentar finalizar a coisa que está na Lua. Então passamos para alguns helicópteros que vão buscar Brian e encontram o cara misteriosamente por algum sinal de GPS. E isso só me parece uma desculpa esfarrapada do roteiro para chegar até o Brian e Sam. Os dois são levados até a base da NASA, e Brian descobre que Sam usa uma quantidade enorme de remédios. Fowler entra na sala e Brian e ela começam a discutir, e logo Sam se apresenta para a mulher, que ignora ele totalmente, levando eles para a sala de operações da NASA, onde ela mostra a cratera na Lua e o ataque feito pelo enxame. Fowler conta que precisa de Brian, pois ele foi o único piloto a pousar um ônibus espacial sem energia, e por isso eles precisavam da ajuda dele, e parece que temos mais um Brian que é um ótimo piloto, se é que vocês me entendem. Brian se faz de difícil falando que tem os próprios problemas para resolver, como se parar a Lua de atingir a Terra não fosse um deles, né? Mas o cara comenta que precisaria de alguns favores para pilotar o ônibus espacial, e Fowler concorda. Então eles vão até um museu pegar o ônibus espacial que estava parado há anos lá, sem nenhuma manutenção, para ser usado em uma missão especial, porque com certeza isso iria funcionar, né? Passamos para algumas notícias sobre atividades tectônicas e também erupções vulcânicas que estão acontecendo na Ásia. Os funcionários da NASA falam que a Lua não deveria fazer isso, mas Sam fala que nada do que eles conhecem se aplicaria ali, pois a Lua era uma mega estrutura. O ZX-7 chega à NASA e é ensinado como ativar a arma, e dito que ela foi modificada para funcionar sem autorização da base.
base, algo bem simples de se fazer com um projeto descontinuado, em meio ao apocalipse lunar. Com certeza não seria muito fácil encontrar os criadores desse pulso eletromagnético para fazer essas configurações do aparelho, que lembrando, era apenas um experimento do exército, nada garante que ele irá funcionar. Brian explica o plano, mostrando duas pessoas aleatórias que com certeza não vão entrar no ônibus espacial. Ele diz que a SpaceX, por sorte, tem um propelente em órbita e que pode ser usado para reabastecer a nave. E o Sam não perde tempo em dizer que ama o Elon Musk. E se o Musk realmente quisesse salvar o mundo, teria emprestado uma nave, certo? Ou vai ver, ele não quis sujar a própria imagem aparecendo aqui. E eu não julgo. Então o restante do plano consiste em ir até a Lua planando com a parte eletrônica da nave desligada. E chegando lá, usar o rover do módulo com a arma dentro como isca. E ligar os eletrônicos de volta para atrair o enxame para fora do buraco. Fowler diz para os caras que eles vão ativar o pulso. E aí eles poderão voltar para casa depois disso. E Sam provavelmente assistiu o vídeo, pois ele fala isso. E digamos que ter um cara com essa esperança de que eles podem salvar o mundo na equipe não é algo tão motivador. Sony finalmente chega à base, e a primeira coisa que ele faz com Brian é gritar com o cara no meio de todo mundo sobre ele odiar a NASA, em vez de agradecer ao pai por ter usado os favores para tirar ele da cadeia, já que ele possivelmente poderia ter pedido qualquer outra coisa. Sim, ele estava negociando com o governo dos Estados Unidos, então o vale saída da prisão por direção perigosa não era algo com um valor tão alto assim a se pedir. Enfim, o garoto ingrato sai do galpão e vai reclamar em outro canto. Sam chega com café para os dois funcionários da NASA e faz uma piadinha de que quase conseguiu trabalhar lá, só que na área de limpeza. E um enorme terremoto começa para melhorar o clima da sala e abalar toda a estrutura do lugar. Sam fala que as contas dos caras estavam erradas, pois a gravidade da Lua deve estar aumentando e impactando a Terra de alguma forma. Para ajudar, o terremoto acabou prejudicando um dos motores do antigo ônibus espacial. Brian e Fowler começam a discutir para cancelar toda a operação e levar todos para um lugar seguro, mas obviamente em algum tempo não vai ter mais nenhum lugar para ficar. Fowler manda todos evacuarem e todo mundo desiste do plano. E com certeza isso é só ter alguém olhar para algum objeto aleatório ou algum gato fazer xixi em algo, para eles terem uma ideia e salvarem o dia. Fowler encontra com Sam, que é claro que fez uma descoberta e queria ajudar o lançamento, já que a Lua está mais perto da Terra do que antes, e isso influencia na atração gravitacional, podendo dar uma empurradinha no ônibus espacial. Brian fala que toda a equipe dele já foi embora, porque Fowler pediu para eles evacuarem, e definitivamente esses dois não queriam realizar essa missão, porque na primeira chance eles subiram do lugar. Então a mulher se oferece, e eles acabam arrastando Sam junto para fazer os cálculos de trajetória. E digamos que esse cara não tem treinamento algum para ser astronauta. Além da primeira coisa que ele fala quando é chamado, é que tem síndrome do intestino irritável e fica enjoado fácil. Mas é claro que ele acaba sendo obrigado a ir, e como isso poderia dar errado. Afinal, o cara sempre fez teorias da conspiração e sonha em ser um astronauta. É impossível ele acabar surtando na decolagem e acabar mais atrapalhando que ajudando. Sony, Michelle e Jimmy pegam uma Humvee e partem em uma jornada para chegar ao abrigo em Aspen, no Colorado. Esses três irão sair da base aérea de Vandenberg, que fica na Califórnia, na costa oeste, e viajar de carro por 1.700 km até um abrigo praticamente no centro dos Estados Unidos. Eu nem preciso falar que está tendo terremotos constantes no planeta, e provavelmente a maioria das estradas devem estar destruídas ou congestionadas. Uma viagem de 16 horas seria praticamente impossível de ser realizada nessas condições, terminando com os três assaltados ou parados no meio do caminho sem ter uma estrada paralela para seguir, pois todas elas estariam pior que as estradas aqui do Brasil. Mesmo assim, Brian entrega uma pistola para o garoto e despacha os três para o abrigo, mandando eles ficarem longe das rodovias principais. Enquanto isso, tudo está sendo engolido pelo mar, e os dois astronautas e meio se preparam para o lançamento. Porém, eles não reparam que o mar acabou recuando, e esse é o principal sinal de tsunami. Durante os preparativos, uma onda gravitacional gigantesca começa a se formar em direção à base. Os dois caras, que eu nem sei o nome, saem saltitando para um helicóptero, que definitivamente tinha o pior piloto que sobrou na base, pois em vez de ir para cima, o cara voa em linha reta para a onda. Já Sony acha uma grande ideia parar o carro e contemplar o tsunami, pois como eles estavam longe, não teria perigo nenhum para eles, né? O lançamento acontece e o ônibus espacial praticamente sai de dentro da água, o que provavelmente não aconteceria, já que era um veículo que estava abandonado em um museu e estava faltando um motor. Eles têm mais problemas com o propulsor, e a solução é se livrar dos dois propulsores e rezar para a Lua puxar eles para cima. Isso não funcionou muito bem no começo, mas milagrosamente, roteiro, após eles jogarem fora o tanque de combustível, eles são puxados pela Lua, que é a nossa amiga e não está destruindo a Terra e matando toda a população aos poucos. A viagem dos três em terra segue extremamente calma, e por algum motivo eles não foram pegos por aquela onda gigantesca que tinha o tamanho de prédios, e era maior que a própria estrutura de lançamento do ônibus espacial. Eles ligam para o pai do garoto para contar que estavam chegando e combinar como eles iriam entrar de fininho em um complexo militar. No espaço, Sam faz a manobra para abastecimento do ônibus espacial, algo que ele nunca fez
vez na vida, e Brian apenas ensinou ele como fazer uma vez. Por que daria errado? Afinal, é o mesmo cara que estava surtando na decolagem sem conseguir fazer os cálculos necessários, mas agora ele está totalmente calmo e tudo corre tranquilamente. E vemos que Sam levou o celular para uma missão onde é estritamente proibido ter eletrônicos ligados, para evitar de atrair o enxame. Mas é claro que tirar uma selfie é muito mais importante que salvar a Terra. Enquanto isso, na Terra, Sonny encontra um estranho parado na estrada e resolve ser assaltado pelos caras. Ele esconde sua arma embaixo do carro, como se ele tivesse malandragem para fazer isso. Esse foi o cara que foi pego pela polícia cheio de tóxicos dentro do carro, não esqueçam disso. No espaço, eles desligam todos os eletrônicos e começam a navegar manualmente o ônibus espacial. E na Terra está chovendo meteoritos. O trio vê um fragmento acertar uma montanha e acabar com ela, mas age como se fosse apenas terça-feira. A Lua se aproxima e começa a alterar a gravidade novamente. Eles se abrigam em um celeiro, e é claro que eles saem intactos. E por sorte, Sonny sabia que o abrigo de seu padrasto ficava ali do lado, e eles conseguem chegar lá andando sem serem acertados pelos fragmentos que podiam chegar ao tamanho de uma cidade. E no lugar, são recebidos por uma senhora com o dedo nervoso no gatilho, que recepciona os três com tiros. Felizmente, tudo dá certo, e o babaca, quer dizer, o padrasto do garoto, vai até a entrada buscar eles. O ônibus espacial começa a enfrentar os mesmos meteoros lá no espaço, e mesmo tendo uma parte da estrutura arrancada, não sofre nenhum dano significativo. Afinal, são só pedaços gigantescos da Lua batendo contra o veículo espacial, porque isso seria perigoso. Sen volta a tirar fotos com seu celular, e por algum motivo ninguém pede para ele desligar o bendito do aparelho. E parece que colocá-lo no modo avião é o suficiente para prevenir que aquele enxame não finalize os três em questão de segundos. Brian manobra o rover até a cratera na Lua, e começa a preparar o pulso eletromagnético, ligando os eletrônicos do veículo para chamar a atenção da criatura. Ele volta para o ônibus espacial, e o enxame aparece, porém ele fica interessado em outra coisa, em vez da isca, e voa direto em direção ao ônibus espacial, começando a consumi-lo. Brian decide quebrar o detonador na tentativa de parar o enxame, mas isso não funciona, e descobrimos que a porcaria do celular de Sam estava atraindo o enxame. Como se isso não fosse algo extremamente óbvio, já que ele sabia que os eletrônicos atraíam o ser. A chance desse enxame começar a atacar a nave e só parar após destruí-la completamente era muito alta, já que eles só destruíram os dois eletrônicos após o ser começar o ataque. E digamos que anteriormente a criatura não foi tão lenta. Após esse ataque, eles descobrem que o enxame é programado só para atacar matéria orgânica e eletrônicos que estiverem juntos, ou seja, praticamente humanos. E Fowler avisa que o pessoal do exército está prestes a atacar a Lua com armamento nuclear, sem se preocupar com o resultado, dizendo que provavelmente eles vão esperar a Lua entrar na estratosfera para lançar mísseis intercontinentais. Com isso, Brian decide que irá entrar na cratera da Lua e ir atrás do enxame para resolver tudo com as próprias mãos. No abrigo de Aspen, ao contrário de ficar em bunkers, essa galera prefere ficar em cabanas luxuosas, enquanto contam com a sorte de nenhum fragmento da Lua acertar as cabanas. Sério, se você tem tanto dinheiro para comprar uma vaga em um abrigo apocalíptico, pelo menos escolha um que tenha um bunker para aguentar um tempinho e dar uma falsa sensação que daria para sobreviver. Sonny explica a situação e fala que seu pai está no espaço tentando parar tudo isso. Um aviso no rádio manda todo mundo evacuar de Aspen, pois todo o ar do local seria sugado. Mas felizmente, Tom tem uma ideia para evitar que todo mundo morra sufocado. E essa ideia nem precisou de um objeto ou evento aleatório. Eles vão até um quartel dos bombeiros pegar cilindros de oxigênio para todo mundo. Mas após juntarem, os vilões aparecem novamente e decidem roubar os cilindros da dupla, sendo que tinham o suficiente para todo mundo naquela bancada. Mas Sonny surpreende os bandidos e faz um deles de refém, fugindo dali em seguida e falando para os caras não o seguirem. Tá certo, como se isso fosse impedir os caras. No espaço, eles entram na cratera e descem por vários quilômetros, chegando ao núcleo da Lua e confirmando que realmente ela é uma mega estrutura. E é óbvio que ela precisava ser. O Sam falou tantas vezes isso que ficaria sem graça não ter algo lá dentro. Brian acaba precisando ligar os eletrônicos quando chega na placa-mãe gigante, quer dizer, o núcleo da Lua, e isso acaba atraindo o enxame. O trio descobre que existe uma anã branca fornecendo energia para a Lua, e aqui temos um enorme problema. Eles chegam extremamente perto de uma anã branca, que poderia deixá-los cegos por estarem olhando para ela sem proteção alguma. Além de que a temperatura em uma é extremamente alta, chegando a mais de 100 mil graus Celsius. Fresquinho, né? Mesmo que a anã branca esteja estabilizada para servir como fonte de energia, com certeza a nossa tecnologia não estaria preparada para chegar próximo dessa estrutura, sem sofrer danos sérios. Além disso, o enxame estava em volta da anã branca, e com certeza atacaria rapidamente a nave que eles estão, acabando com os astronautas e com a esperança da Terra. Sam fica extremamente emocionado, pois todas as teorias que ele e seus amigos tinham sobre as megas estruturas estavam certas. Eles chegam próximo ao enxame e planejam soltar o rover e atrair o enxame para ele. E vocês lembram daquele detonador que o Brian esmagou na porrada um tempo atrás? Ele voltou a funcionar perfeitamente sem precisar de reparos. Como? É um mistério. No meio do plano, eles perdem controle do veículo, que acaba sendo puxado por alguma força misteriosa até a Estrela da Morte. Brincadeira, é só uma garagem alienígena aleatória. A nave é completamente destruída no pouso forçado,
tendo todos seus vidros trincados, fazendo os astronautas ficarem sem oxigênio e serem escaneados por alguma entidade misteriosa, enquanto o enxame fica lá fora tentando entrar no local. Na Terra, os militares ativam os silos nucleares para atacar a Lua, e Sony liga para o general dizendo que estava chegando, mas ele é interrompido pelos bandidos de antes, que chamam eles para participar de uma perseguição com gráficos de PlayStation 3. Eles tentam escapar dos meliantes enquanto a Lua começa a aparecer, e consequentemente mexendo com a gravidade novamente. Eles começam a trocar tiros sem ninguém ser alvejado, e tudo é resolvido após Tom mudar o carro do modo Eco para Sport, na propaganda mais sutil da Lexus, o que faz o carro ganhar uma velocidade insana para não ser sugado pela gravidade da Lua, e conseguir desviar de tudo que é jogado neles durante a perseguição. Inclusive, saltar uma cratera enorme apenas pisando mais forte no acelerador. Sim, um cara recém-habilitado que não conseguiu desviar de um bloqueio policial antes, conseguiria fazer tudo isso apenas com o modo Sport ativado. Após conversar com o general e descobrirem sobre o ataque nuclear iminente, o oxigênio começa a acabar, e eles decidem se abrigar em um túnel. Enquanto isso, na Estrela da Morte, Fowler e Senna acordam e notam que Brian sumiu. Eles saem para procurar o cara e encontram várias naves no hangar. Os dois são atraídos para um corredor e ficam presos lá dentro. E só eu fiquei esperando pelos lasers de Resident Evil aparecerem aqui? Infelizmente isso não acontece, e Brian acorda em uma sala com uma representação holográfica do seu filho, conversando com ele. Aparentemente esse é o sistema operacional da Lua. O sistema explica toda a história, dizendo que os humanos foram criados por uma civilização extremamente avançada bilhões de anos atrás, que habitava uma galáxia distante. Só que essa civilização era tão avançada que eles não tinham mais conflitos, e até mesmo moravam em habitats no espaço. Só que eles ficaram entediados e preguiçosos, e decidiram criar uma inteligência artificial para servir de serva para a humanidade. Afinal, o que poderia dar errado? É claro que com o tempo a inteligência artificial ficou pistola e cansou de servir os humanos. Ela alcançou a autoconsciência e se transformou em incontáveis enxames de nanotecnologia, que viam a espécie humana como inferior e aniquilaram praticamente toda essa civilização. Porém, antes de serem extintos, os ancestrais fugiram para um canto da galáxia e começaram a construir estruturas planetárias operadas por, adivinhem, outra inteligência artificial. Só que essa foi programada melhor e não decidiu se juntar a outra para aniquilar a humanidade. Essas mega estruturas foram feitas para serem capazes de criar a vida, e apenas a Lua conseguiu ser enviada antes do enxame aniquilar todas as outras estruturas. Infelizmente, os ancestrais não sobreviveram, pois a inteligência artificial estava procurando por qualquer coisa com eletrônicos e vida orgânica dentro. Então a mega estrutura praticamente criou o planeta Terra e o tornou habitável após bilhões de anos. O sistema operacional pede ajuda de Brian para ser a isca, atraindo o enxame para longe do núcleo, e faz ele acordar e avisar os demais sobre o plano. Ele conta toda a história, dizendo que existem vários desses enxames, e esse tinha encontrado eles 12 anos atrás. O porquê dele não ter acabado com toda a vida na Terra é um mistério. Em vez disso, ele decidiu sufocar a fonte de energia da Lua. Brian mostra seus novos poderes de Jedi abrindo uma porta com a força da mente, e vemos que a nave completamente destruída agora está totalmente restaurada, e o trio se prepara para atrair a criatura e finalizá-la, já que o pulso eletromagnético também recebeu um boost pelo sistema da Lua. Brian explica que o enxame não atacou a Terra, pois a vida orgânica poderia ressurgir se a Lua sobrevivesse. Mas na minha opinião, essa inteligência artificial não é tão inteligente assim. Já que ela é praticamente indestrutível, ela poderia simplesmente atacar a Terra, aniquilando todos os humanos. E provavelmente a gente ajudaria nisso jogando bombas nucleares no enxame. E depois de terminar com a humanidade, a inteligência artificial poderia simplesmente voltar para a Lua e acabar com ela. É claro que a solução lógica não seria aplicada por uma inteligência artificial, afinal, o roteirista queria dar uma chance para a humanidade. Eles saem com a nave e chamam a atenção do enxame para longe do núcleo da Lua, para só assim realizar o ataque final. Enquanto isso, na Terra, o pessoal está tentando chegar até um túnel para se abrigar, e o oxigênio de uma das filhas de Tom começa a acabar. E em vez de compartilhar o oxigênio dele com a garota, já que eles não estavam muito longe, o cara decide entregar o seu tubo e mandar a garota seguir andando sozinha até a entrada do túnel. Assim que a garota chega na entrada, o oxigênio da Terra retorna, e Sony fala que irá procurar por Tom, mas fragmentos da Lua atingem o túnel e jogam o garoto longe, e aí Michelle sai atrás dele. Já na Lua, eles usam as naves estacionadas para atacar o enxame, e escapam até um local seguro para ativar o pulso eletromagnético, que também foi modificado pelo sistema operacional, que podia praticamente fazer tudo, menos derrotar o enxame. Na base militar, eles estão prontos para lançar o ataque nuclear à Lua. Porém, o ex-marido de Fowler decide confiar na ex-esposa, dizendo que ela estava na Lua e iria salvar eles. O homem pega uma pistola para se defender, e não deixar ninguém pegar a sua chave de ativação, enquanto a Terra é obliterada pelos fragmentos da Lua. Já na mega estrutura, eles despistam um enxame, e Brian conta o seu plano de se sacrificar para atrair a atenção do enxame. Mas Brian não para de pilotar a nave, e manda a Senna ir lá no fundo ficar de olho se a criatura estava próxima, o que é o suficiente para o cara se sentir na vontade de ser a isca, interrompendo a discussão entre Fowler e Brian, que estavam brigando para ver quem iria morrer. Senna faz um discurso dizendo que Brian foi o único que escutou ele, e que naquele acidente 12 anos atrás ele salvou Fowler, e não era culpado pela morte daquele astronauta, e que agora Brian não poderia morrer,
morrer, pois ele era a chave para o conhecimento lunar. Então Sen pede para ele cuidar da sua mãe e parte para servir de isca para o enxame, que facilmente cai no plano e começa a atacar o rover. E digamos que pela demora que Sen teve para apertar o detonador, daria bastante tempo do enxame finalizar ele. Enquanto isso na Terra, Michelle encontra a Sonya embaixo de um tronco gigante de árvore. E o fato desse garoto não ter sido esmagado é apenas um milagre. Porém, o que estava para acontecer vai ser pior que isso. A Lua aparece novamente e Michelle fala que ela vai ajudar eles. E por causa da gravidade alterada, a mulher consegue mover o tronco como se fosse um pedaço de papel. Depois disso, vários objetos gigantes são jogados no casal, destruindo a ponte para o túnel, obrigando os dois a darem uma enorme saltitada até o túnel. Enquanto isso, Brian desmaia e Fowler consegue escapar da Estrela da Morte, pousando em algum lugar da Terra. Fowler liga para seu filho, porque aparentemente todos os satélites estão inteiros, após a Lua praticamente invadir a Terra. Ela conta onde está para o garoto, e conversa com Brian dizendo que a Terra sobreviveu a tudo isso, o que é altamente improvável, já que a maior parte da população provavelmente morreu devido aos tsunamis gigantescos, e terremotos que destruíram a maior parte dos bunkers, tirando as enormes alterações climáticas que devem ter ocorrido devido à aproximação da Lua. Um helicóptero resgata os dois astronautas, e logo em seguida aparece exatamente onde o restante do grupo estava. E agora Brian pode ter sua família de volta, já que Tom acabou morrendo e Brenda nem parece ter ficado tão triste com isso. Já Sen aparentemente acabou sendo escaneado pelo sistema operacional, se tornando parte da Lua, e terminamos com Sen e o sistema conversando sobre eles começarem algo, já que eles acharam que isso aqui teria uma continuação. Mas digamos que as chances de ter sido o maior fracasso de 2022 são grandes, já que a bilheteria teve praticamente 1/3 do orçamento investido para a produção. Com certeza essa inteligência artificial partiria para o plano que eu falei, de primeiro acabar com a vida na Terra e depois fazer a Lua chocar com o planeta. Dessa forma, nós teríamos praticamente nenhuma chance de sobreviver, já que não conseguiríamos lutar contra a nanotecnologia, visto que a própria civilização avançada não conseguiu. E com certeza mais enxames captariam um sinal vindo da Lua, e se juntariam ao primeiro enxame para destruir a humanidade. Fala galera, esse foi porque você não sobreviveria a Moonfall. Vocês acham que ficariam vivos? Ou concordam que seria impossível uma inteligência artificial ter esse nível de burrice? Me contem nos comentários. E pessoal, eu estou com um novo projeto. Sim, mais um canal. Dessa vez estamos passeando pelas terras dos games. E se você curtiu esse vídeo, com certeza vai gostar do Resumindo Games, onde vamos falar de vários jogos, contando sua história de uma forma bem dinâmica e imersiva para vocês. Então corre lá e aproveita para ver esse vídeo aqui, ou dá uma olhada nessas sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e se a Lua for acertar a Terra, não se esqueça, ela é nossa amiga. Mentira, nós com certeza seríamos aniquilados.